Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom aí, Samuel? É um prazer enorme estar fazendo essa entrevista com você. Obrigado. É um prazer enorme. É uma pessoa de tanto sucesso aí que já passou em alguns concursos e tem tanto para ensinar aí para quem está assistindo essa entrevista. Agora eu queria começar, Samuel, fazendo uma pergunta simples. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, um pouquinho das tuas origens, de onde você veio, fala um pouco do seu pai, da sua mãe, onde foi que você nasceu, onde você estudou. Fala um pouquinho aí sobre você, dá uma introdução para quem está assistindo você em casa e poder entender melhor quem é o Samuel Barbosa. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade, felicitar todo o pessoal que está assistindo. Meu nome é Samuel, nasci numa família de concurseiros. Eu acho que isso foi uma sorte muito grande que eu tive, né? Meus pais hoje eles são aposentados, mas meu pai trabalhou na CGU, a Controladoria Geral da União, e minha mãe na Receita Federal. Então, desde pequeno é bom você crescer num ambiente que se incentive a educação. Independente se fosse escolher esse caminho de concurso, ou se de repente eu quisesse ser empresário, trabalhar em qualquer outra área, mas o conhecimento que você tem desde pequeno, isso ajuda muito. Né? Acho que se você vai trabalhar, mesmo que fosse numa agência de viagem, de repente você não vai fazer um erro, como aconteceu agora na Copa do Mundo, que a pessoa vinha para Salvador e a pessoa comprava passagem para São Salvador. É? Às vezes não é esse que você tem que dar desde o É, começo, para não cometer erros, né, assim. Então, eles trabalharam, incentivaram, né, essa questão de você trabalhar bem, fazer um serviço público de qualidade. Eu acho que esse é a maior crítica, né, das pessoas. Né? Então, eu fui sempre também, sempre vendo como meu pai era correto, né, em trabalhar. Ele trabalha num órgão que fiscaliza muito. Né? E acho que uma dica interessante agora, em 2015, está saindo vários concursos agora, já saiu o concurso do Banco do Brasil. Né? Meu pai passou muito tempo no Banco do Estado de Pernambuco, aquele banco que agora já foi vendido, é, tudo, Bandep. mas o Bandep, isso. E lá teve uma época da vida dele que ele trabalhava muito tempo, trabalhava 8 horas lá, e aí ele decidiu, olha, eu tenho que parar, vou trabalhar 3 horas, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, para eu poder estudar para outros concursos. Ele tinha em torno de 30 e poucos anos, mais ou menos a minha idade, eu tenho 29, e aí ele disse, não, eu preciso parar um tempo. Às vezes a gente tem que parar um tempo, né, diminuir um pouco a carga horária para conseguir dar um salto maior na nossa vida, né? E aí, minha mãe, por outro lado, às vezes na mentalidade na hora, disse, não, pastor, você vai ganhar menos, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Tá? Você está andando para trás, né? E assim, e na verdade foi uma escolha acertada dele, né? Ele parou aquele tempo e logo depois ele passou para a Secretaria da Fazenda, aí no estado de Pernambuco, passou para, né, a CGU, ele foi fazer outra faculdade, fez contabilidade no Federal de Pernambuco. Então, né, e minha mãe com certeza, né, agradeceu muito, porque percebeu que realmente quando a gente para realmente estudar, para se dedicar, né, vale a pena, não para viajar, né, deixar de lado as coisas, mas realmente para se dedicar. Então, são esses exemplos, essas histórias de vida que eu nasci e já fui, né, Você nasceu onde? dentro Você da nasceu onde, Samuel? no Recife mesmo. Você No nasceu em Recife mesmo. Recife, certo, certo. Isso. E hoje você mora em Roraima, Hoje em Porto Velho, Rondônia. Rondônia. Tá, É, Porto Velho. certo. Eu vim para cá em 2012, em novembro de 2012. Fiz o concurso do Ministério Público da União. E aí, né, fui nomeado aqui. E graças a Deus é uma oportunidade muito interessante. E eu acho que é interessante a gente falar um pouco, né, sobre assim, a gente não pode escolher uma coisa só. Não pode, quanto mais instrumentos a gente tem para estudar, é melhor. Né? O AudioJus é um parceiro importante, as aulas que a gente vai nos cursinhos, os livros. A gente não pode, eu acho que você nunca ia dizer assim, olha, tem todos os seus livros e fique só com o AudioJus. Não, É claro que você nunca ia dizer uma coisa dessa, né? O AudioJus é um complemento importante. Eu acho que só para quem, né, está assistindo aí, ver a importância do material que vocês têm é o seguinte, eu fui o 14º colocado no concurso. E aí, foram chamando várias pessoas, e eu sempre acompanhando e tal. E aí, chamou 11º, 12º. Quando chamaram a 13ª colocada, estava faltando um mês para o concurso expirar. eita. Um mês e alguns dias, né? Um mês e alguns dias lá. Então, assim, você
para todo mundo você fica dizendo, pronto, essa é a última vaga. Vou chamar ela vai assumir e pronto. Né? Não tem mais chance para mim. Mas assim, quer dizer, eu sempre acredito. Né? Eu sempre, além de continuar estudando para outros concursos, que se de repente não der certo aquele, né, eu tenho que estar preparado, mas eu estava concentrado, focado e né, pedindo a Deus, usando todas as forças, né, para poder dizer, não, eu preciso dessa vaga, eu vou fazer um bom trabalho, né, eu tenho chance eu acredito nisso. E aí o que aconteceu? Ela passou os 30 dias, ela não assumiu. Ela é de Minas Gerais, fui fazer um curso para cá também, acabei conhecendo pessoalmente, né, nessas vidas de concurseiro, as pessoas viajam muito, então acabei conhecendo ela fazendo um concurso aqui para promotor em Rondônia. E assim, no diálogo ela disse, não, eu deixei, estou fazendo outros concursos, ela deve ser promotora em outro estado. E aí, passou aquele mês, e faltando dias para terminar o concurso, um dia ou dois, fui nomeado, e aí, graças a Deus, né, consegui passar. Então, eu fico, né, nessa hora que a gente pergunta, se de repente eu dissesse, não vou usar o AudioJus não, já está bom todo o material que eu tenho. Não vou usar isso daqui não, já tenho material demais. Então, quer dizer, é uma questão, foi um tempo que eu parei para estudar, que foi suficiente para conseguir aquela nota. Né? Um ponto a menos que eu errasse, eu ia estar fora, né, desse emprego maravilhoso, graças a Deus, que eu tenho hoje. Como é que foi que você me conheceu e conheceu a editora AudioJus? Você lembra mais ou menos quando foi, como foi? Eu lembro, é interessante que eu tenho isso na memória. Eu estudava ali na Federal de Pernambuco, né, no centro da cidade, e sempre tem aquele percurso que a gente passa para a Universidade Católica, às vezes quando a gente precisa tirar uma xerox de algum material, de alguma coisa. E aí tinha uma loja ali perto que vendia seu produto. Vendia o CD lá. E realmente, assim, é um material que às vezes a gente não tem nenhum professor que indica isso, né? Diz, pega um livro em áudio para ler, pega um CD e tal. É um material que a gente vai lá um pouco com curiosidade, um pouco dizendo, poxa, como é que é esse material? Será que vale a pena? Né? Eu não conheci nenhum amigo que tinha esse material e aí eu apostei. Eu acreditei que eu acho que vale a pena seguir também essa trilha, usar um material em áudio. Na época que, né, sempre tem um trânsito pesado em Recife, isso já era 2007, 2008 mais ou menos, né, mas já tem aquele trânsito, hoje já deve estar bem pior, aí pelo que me contam, né? O trânsito está cada vez pior. E aí pronto, e aproveitando isso daí para colocar o CD lá, eu já ia ouvindo, no percurso que eu ia para a faculdade, fazia faculdade muitas vezes de manhã, trabalhava de tarde, e aí voltava também para casa ouvindo. Então, aproveitar aquela meia hora, uma hora de percurso para poder estar ouvindo alguma coisa. Então, ao invés de ficar ouvindo só música, que também é uma área que eu gosto muito, mas também escutam parte de concursos também, uma parte do AudioJus. Joia. Então, você antes não estudava com material em áudio, né? Só depois que você introduziu o estudo nesse tempo que você estava... de uma certa forma não estava estudando e você começou a implementar e introduzir o material da AudioJus como um complemento para estudar no momento em que você não estava estudando, né? Enquanto estava desenvolvendo uma outra atividade. Exato. Eu sempre achei o material em áudio importante, mas assim, gravava as aulas que o professor ensinava, porque muitas vezes teve um período que eu trabalhei no interior e que eu tinha que vir de ônibus, às vezes passava 2 horas para chegar, isso logo no começo da faculdade. Então, às vezes, o professor dava uma aula e ele queria que fosse exatamente daquele jeito que ele falou. E muitas vezes, em prova de concurso, é isso, né? Eles querem a letra da lei. Isso. Na Fundação Carlos Chagas, as pessoas sempre comentam isso. Se você errou uma palavra, ele tirou... Tem coisa... Eu fazendo uma questão tributária nesses dias, eu fiquei impressionado. Eu digo, poxa, ele faz o código todinho, a última palavra, as 2 últimas, ele tira e pronto, a questão está errada. Então, assim, né, tem coisa que é um absurdo, mas assim, a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente está concorrendo em alto nível. Então, ouvindo às vezes alguns colegas falam assim, eu faço medicina e a gente grava as aulas do professor para poder depois transcrever, para depois assistir, para depois escutar novamente. Então, né, o material em áudio sempre foi um companheiro para isso, né, para essas questões das aulas e tal. E às vezes, assim, eu mesmo tenho que fazer meu material em áudio. Enquanto o AudioJus ainda não tem todo o material que eu preciso, se eu fosse dar uma dica para vocês, eu queria
que você gravasse um livro de direito administrativo, direito constitucional, certo, de algum autor também daí, porque às vezes a gente precisa de um resumo, mas também quer um livro completo, né? Por exemplo, eu, né, tomei a liberdade na simplicidade aqui do MP3 e tal, de gravar, por exemplo, o livro de direito administrativo da Maria Silvia. E aí, eu gravei essa edição antiga na época que eu estava na faculdade. Depois, quando chegou a edição mais nova, né, que eu comprei, que eu continuo estudando, eu já percebi o quê? Que tem, de uma edição para outra, ela acrescentou 75 folhas. Então tem muito material que ela já acrescentou, de repente algumas coisas que ela corrigiu, e eu só pude perceber isso através de tendo material em áudio para poder comparar, porque não tem como eu abrir as duas páginas ao mesmo tempo e ficar lendo, né? É absurdo pensar numa coisa dessa. Então, se é uma dica boa aí, se de repente você conseguir os direitos para poder publicar isso daí, acho que seria interessante. Tem muito concurseiro interessado, né, em ir. E o desenvolvimento é isso, assim. Eu acho que o audiojus, ele tanto no começo dos estudos, para você ter aquele primeiro contato com a letra da lei, né, depois você vai para um material mais aprofundado, né, como a Maria Silvia e tal, e depois, quando você está perto da prova, dá aquela recapitulada, bota lá o áudio e tal, para você lembrar, porque enquanto você está ouvindo, você lembra, aquela autora ela pensa isso, aquele autor pensa isso. Então eu acho que isso é bem importante. Certo. E o que é que mudou na tua vida, Samuel, depois que você passou aí no concurso do Ministério Público, né? Isso. Primeiro, né, com 18 anos eu passei para banco, né? E graças a Deus eu percebo que você tem um material vasto, com o concurso do Banco do Brasil, um concurso que está saindo agora em 2015. Então é um concurso que, como tem um salário menor do que as carreiras jurídicas e tal, acho que às vezes é um primeiro passo para quem está começando, né? Uhum. Então, muda muita coisa, porque você, a partir daí, você já pode comprar um celular, aquele celular que você quer. E às vezes o pai trabalhando na controladoria, então você sabe como é que é, o corte de custos, né? Aquela contabilidade toda, que ele diz, não pode comprar isso agora, vamos esperar para o futuro, tem a previdência, tem que pensar no futuro. Então, assim, dentro das possibilidades, a gente pode se dar o luxo de comprar um celular melhor, de comprar... Isso que a gente compra, né, é para estudo. Né? A gente investe muito. Eu estou sempre... quando eu vejo esse notebook que eu estou vendo, que eu estou aqui usando agora, né, apareceu uma promoção boa na Black Friday, eu digo, poxa, eu vou comprar. Eu tenho um outro, mas de repente o computador dá um problema, dá alguma coisa, e eu preciso, é um material de trabalho. Eu preciso estar sempre assistindo, estudando e tal. Se eu ficar sem computador, né, a vida fica bem mais complicada para poder acompanhar os estudos, acompanhar o que está saindo nos informativos dos tribunais. Você mesmo passando e trabalhando na área, você não se acomodou, você está sempre estudando e sempre querendo um concurso melhor, né? Uma coisa melhor. Qual é o teu objetivo hoje em termos de concurso? O que é que tu estás focando aí? Qual é a área, Samuel? Pronto, daqui a 15 dias eu tenho uma prova para juiz do trabalho, que eu vou fazer aí em Recife. Espero poder trabalhar aí, voltar para casa. E já tem outro de lá, eu já vou fazer procurador do Rio Grande do Sul. Então, para você ver assim, o fato de você passar no primeiro concurso já te dá a garantia, o suporte de você poder pagar outros concursos, outras viagens que você precisa fazer para estar sempre acompanhando. Às vezes, muita gente fala assim, às vezes é aquela prova que é para você. Né? Tudo que você estudou cai ali naquela prova, você fecha, gabarito, como o pessoal fala, e aí entra. Então, eu gosto muito da área de trabalho, é a área que eu estou atuando agora. Eu tenho percebido, a gente percebe como a gente é útil para a sociedade. Às vezes a gente de fora, às vezes a gente reclama, fala mal do serviço público, alguma coisa, mas quando chega uma pessoa simples, que não teve a oportunidade que a gente teve de ter nenhum estudo, e chega na maior simplicidade, falando com alguns erros e tal, mas a gente mostra o caminho, diz, não, você tem direito a isso, teu empregador está errado, você tem... Então você se sente, é um trabalho que quando você chega em casa, você diz, olha, eu já cumpri minha função, independente de receber graças a um salário e tal, mas é bom que você tem essa função social, de você dar uma informação precisa para o cidadão que paga seu tributo, né? Você tem que agradecer a ele, tem que tratar ele da melhor forma possível, porque, graças a Deus, é ele que está pagando, né, que paga o seu salário e faz com que você continue estudando. Né? Eu sempre pego material atualizado, sempre tenho que estar... Aquilo que eu ganho,
boa parte acho, dos 12 meses, 13º, né, dos 13 meses de salário que a gente ganha, pelo menos 1, 2 salários ali, quando a gente faz uma contabilidade, a gente acaba investindo em educação. Porque o foco é o sucesso, e assim, se eu tenho 29 anos e já conquistei tudo isso até agora, eu acho que tem muito tempo, eu tenho muita chance de conseguir chegar muito mais longe, né? Com certeza, com certeza. Não tenha dúvida. E você com essa mentalidade de não ficar parado, de estar sempre correndo atrás do sucesso, de não se acomodar e de estar sempre investindo e correndo atrás do que você quer, dos teus objetivos, isso te dá um diferencial, pode ter certeza, muito competitivo. Talvez um diferencial que faça você chegar mais longe com esse teu tipo de pensamento, com esse teu tipo de atitude. Eu acho que é por aí mesmo. Às vezes as pessoas se acomodam muito quando passa no primeiro concurso e começa a ganhar tanto e já é uma boa, porque às vezes a pessoa está numa situação tão inferior que qualquer salário que você consiga já dá para dar um conforto bem legal para a família. Mas com o tempo você quer mais, né? A pessoa quer melhorar e quer ter promoções, e eu acho que a única forma que tem é você correndo atrás e estudando, né? E uma vantagem que a pessoa tem é que ela sabe já o caminho de passar. A pessoa que já passou, ela sabe já mais ou menos o que foi que ela fez, o que foi que deu certo, o que é que dá errado, o que é que dá certo para ela, e é muito mais fácil o segundo sucesso, né? O ambiente também que a gente começa a trabalhar, né? Quando você trabalha num ambiente de concurso público, o teu chefe, o procurador, ele não te vê como um competidor, como alguém que está querendo ter aprovado, como às vezes se vê na iniciativa privada, né? Às vezes o chefe não quer muito ajudar uma pessoa porque está com medo de perder o seu emprego. Isso. Não, os procuradores, eles incentivam, né? Indicam material, sempre comentam isso daí, sempre quer o melhor, porque com certeza, né? Se você é um profissional cada vez mais qualificado, o trabalho dele vai ficar bem mais fácil, né? Não vai precisar corrigir tanto o teu trabalho, vai andar muito mais o trabalho dele. Então, estar nesse ambiente de concurso, isso é ótimo, né? Quando você está com gente que te incentiva, com gente, poxa, parabéns, você vai conseguir. Às vezes sai um concurso, demora 2 segundos, já tem um colega que já manda uma mensagem para você. Tem um sistema, né, um WhatsApp institucional, que diz, saiu o concurso tal, vai estudando. Então isso dá aquele ânimo, né? Aquela garra para sempre dizer, poxa, eu tenho todos os meus colegas, eles estão estudando, eles pretendem, né, outras carreiras, então isso é um incentivo. Você diz, não vou ficar para trás, não, vou continuar estudando. E assim, eu já vejo, no momento que eu estou lá, eu já vejo onde eu vou chegar, porque eu já vejo os benefícios que são ganhos, né? Agora, por exemplo, eu passei alguns dias em Rio Branco, já fui conhecer, alguns anos atrás já conheci Lima, no Peru. Então, tudo isso, a viagem em Lima também foi através de um concurso em que eu ajudou muito a parte do áudio. Teve uma parte, só abrindo um parêntese rapidinho, que, por exemplo, abriu um concurso com questões sobre a Bíblia. E aí eu peguei um material em áudio da Bíblia, que é um livro imenso, tem muita coisa para ler lá. E aí eu fui lendo aquilo ali, e aí acertei as provas, ganhei na cidade de Recife, na época eu morava em Recife, ganhei a competição em Recife, no estado de Pernambuco, no Nordeste, fui um dos 5 brasileiros que foi fazer a final em Lima, né? Foram 15 pessoas na América do Sul. Então você ganhar uma viagem para Lima e de volta, com material em áudio. Então assim, em todas as partes da minha vida o áudio ajuda. Com certeza, Samuel, acho que é por aí mesmo. Agora, eu queria, porque é o seguinte, quem está escutando a gente agora, tem tanto pessoas que já estão num nível como você, que já são concurseiros e que vão estudar para um próximo concurso, mas tem muita gente que está começando agora, que está desempregado. A gente tem muita gente na nossa lista que está no emprego privado, mas não está muito satisfeito. Se você fosse começar a estudar hoje, do zero, imagina que você não tem nada, você vai começar a estudar agora, do zero. O que é que você recomendaria para essas pessoas que estão começando? Pronto, eu acho um concurso que você tem chance de passar logo no começo seria, por exemplo, um concurso agora na área de bancagem, por exemplo, o concurso que saiu agora do Banco do Brasil. Eu acho que se você pega o material que você tem lá disponibilizado no AudioJus, uma apostila, se você tem condição de pagar um cursinho, né, para assistir a aula, então aquilo ali, eu acho que a maioria das vezes eles chamam 50, 100, o Banco do Brasil chamou às vezes 300 pessoas em Recife.
Então, assim, é difícil uma outra instituição chamar tanta gente. Às vezes a gente vê gente muito boa, mas que não consegue ser chamado, né, tão fácil. Então, né, como o salário gira em torno de R$ 3.000, né, então às vezes ele é o primeiro concurso em que as pessoas vão fazendo. E eu vejo uma deficiência muito grande na questão da matemática, por exemplo. Às vezes as pessoas odeiam a matemática. Então, quem quer fazer aquilo ali, você tem que perder esses preconceitos. Você não pode estar odiando nada. Né? Com a matéria que vem, você dizer, pronto, eu tenho que estudar isso daqui, é isso que falta para eu passar no concurso. Então, quem está começando, né? Pega uma apostila de qualidade, não pega qualquer material, né? Não pega qualquer coisa que né, desatualizado, tá? Não, procura, né, dentro da sua possibilidade, pegar um material atualizado, tentar se inscrever num concurso, tentar se inscrever num curso que ofereça material, né? Entra lá no Audiojus, baixa aquilo ali, vai estudando, vai fazendo um resumo para entender aqueles, né, principais tópicos. Sempre, né, é bom você separar aquilo que você teve mais dificuldade para você repetir, indo atrás, fazendo exercícios. Enfim, eu acho que hoje, né, o mercado de concurso público está bem farto de materiais para você poder estudar. Né? E o importante é isso, é você dar o primeiro passo, é você acreditar em você. Né? Uma questão importante também que eu acredito é o seguinte: eu acho que você tem que escolher alguma coisa. Também pode ser que a pessoa que está ouvindo a gente assim, odeia trabalhar em banco. Então não adianta eu falar, estuda para banco, eu odeio, não me vejo nesse lugar. A gente tem que falar algo que... Então, por exemplo, se você gosta da área do Tribunal de Justiça, por exemplo, a gente sabe aí em Pernambuco que daqui a 1 ano e pouco vai abrir o concurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, esse é um momento essencial para você começar. Então, se você compra um Vademecum, vai acompanhando pelo Audiojus, né, aquilo que está sendo estudado, tem aquele primeiro contato. Se você, de repente, você não pode comprar nada, né, a única coisa que você tem, o único dinheiro que você tem, né, comprar um Vademecum, pronto, começa por ali. Já vai tendo aqueles primeiros conceitos de direito civil, constitucional, administrativo, aquelas matérias que sempre caem. Então, quando você tem um concurso que tem um prazo para você estudar, eu acho que isso é importantíssimo, né? Você ter um prazo de 1 ano para você estudar para um concurso desse, é algo que você... E aí focar cada dia, ir crescendo, estudando, e juntando um dinheiro para poder, né, comprar outro material, pegar outro assunto. Por exemplo, eu acho que é até importante falar do teu material, que mesmo eu estando aqui com o Vademecum 2014, segunda edição, o mais atualizado que tem no mercado, 2015 ainda não saiu. Quando a gente acompanha com o teu material, por exemplo, a gente vai na súmula do STF, a súmula 410. Eu não vou ler aqui, não adianta a gente, né, para não poupar o tempo do pessoal. Mas eu percebi aqui, acompanhando junto com o Audiojus, que estava faltando uma palavra. Então, às vezes, assim, como eu falei, né, num concurso que a gente está fazendo, que de repente tem uma palavra ou não, a gente às vezes fica numa insegurança. Então, depois que eu vi lá, abri a internet, fui ver se realmente o Audiojus está certo, realmente tem essa palavra aqui, nessa súmula. Ah, legal. Então o nosso curso estava correto e o Vademecum da Saraiva estava com... Isso, exatamente. Exatamente. E a gente só consegue comparar, né, isso daí. O material de vocês é top, tem muita qualidade, mas pode ser que de repente, né, em alguma atualização, de repente não tenha. Então o bom é isso, a gente se cercar de todas as fontes de qualidade, né, como a Saraiva, como o material de vocês, porque se de repente um ou outro, né, fale alguma coisa, a gente tem como passar, como passar no concurso, como saber qual é o correto, como saber qual é a posição que a gente vai tomar diante de um concurso. Isso. Então, mais uma vez, né, mesmo tendo estudado há tanto tempo, mais uma vez eu vejo a importância do Audiojus. Eu digo, não, realmente eu tenho que ver, tenho que voltar lá, tenho que ouvir novamente a aula, para poder, né, ter certeza, para poder ter os conceitos bem claros na minha mente. Eu tive uma dificuldade quando estava na faculdade em Direito Penal 2, e aí eu digo, não, vou ter que estudar artigo por artigo, bem detalhadamente, e aí eu acabei decorando boa parte da matéria que tinha. No artigo 32, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito, de multa, as penas de reclusão são cumpridas, enfim, não vou falar para você tudo que eu decorei, não, mas é importante. Mas é justamente isso, Samuel. Como é que seria o teu dia a dia de estudo? O que é que, por exemplo, você trabalha, né? Você vai entrar de férias agora. Como é que vai ser o teu dia a dia de estudo? O que é que você costuma fazer? Passo 1, passo 2, como é a tua rotina de estudo? Pronto.
Eu tento aproveitar, a gente tem que estar, né, cada um tem uma situação de vida diferente, tal. Eu não tenho filhos, né, a gente está falando para uma mãe que tem filhos, então não pode disponibilizar todo aquele tempo, de repente alguém que tem que trabalhar 8 horas, 10 horas, enfim. Mas todas as pessoas que eu consigo, que eu converso, que chegaram às vezes até mais longe do que eu, eles perceberam a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade do teu estudo. Isso. Você pegar um local silencioso, separar lá e ali se concentrar em estudar. Então eu, como tenho bastante, eu trabalho a partir de meio-dia, então a parte da manhã toda é acordar, tomar banho e assim, já abrir o computador, já abrir o AudioJus, já ir acompanhando as matérias, porque né, a gente assim, eu acho que a gente perde, as pessoas perdem muito tempo, às vezes com rede social. É claro que é saudável, é importante a gente ter contato com outras pessoas, mas a gente não pode fazer com que aquilo ali seja o centro da nossa vida. Né? Eu não tenho, se é uma coisa que pode dispensar, que eu podia aconselhar as pessoas a dizer, olha, desliga a televisão da tua casa, né? Se possível não compra, dá de presente a outra pessoa. Porque a gente vê tanta besteira passando na televisão e a gente passa ali, fica assistindo e tal. Né? Uma coisa que eu peguei e disse, olha, se eu quero assistir um filme, eu vou assistir no Netflix, assisto só que o filme pronto, acabou. Não tem aquela história de estar assistindo comercial, estar vendo, né, perdendo tempo. Você assiste um programa e o programa já chama para outro. Então, assim, se a gente quer muito alguma coisa, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes, até que a gente gosta. Isso. Eu posso até gostar de assistir um jogo, um time de futebol e tal, eu só assisto, às vezes, quando está na final, tá? E aí, mas a gente pensa, poxa, né, eu não posso ser igual a todo mundo, porque não é todo mundo que passa um concurso. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter uma vida saudável. Eu acho que também a solução de tudo não é se trancar e abandonar o mundo todo, né? Eu acho que você se sente bem quando você consegue ajudar outra pessoa. Até onde eu cheguei, né, eu vejo que assim, as pessoas que ajudam, que compartilham, né, que trabalham, que estudam, que comentam sobre concurso, elas crescem muito mais rápido. Né? Com os colegas de trabalho, às vezes a gente comenta uma questão, eles comentam outra. Então, naquele clima de competição saudável, em que todos podem crescer. É isso que eu sempre acredito. Então, assim, acordar, né, trabalhar, parar um dia, né, todo mundo, os principais concurseiros, né, do país, aí, o William Douglas, eles sempre falam assim, que a gente precisa parar um tempo para poder descansar a mente, para poder relaxar. Né? Eu separo o sábado para isso, para poder, né, descansar, ir para uma igreja e poder, assim, parar um pouco da vida. A gente não pode, né, ser escravo disso daí. Não é o sucesso, não é isso daí que vai ser, eu vou fazer tudo, eu vou abrir mão de toda a minha vida para poder, né, fazer isso. Eu fazer algo saudável. E assim, eu trabalho na parte de música também, eu gosto de trabalhar em várias áreas. Eu sou compositor de algumas músicas, tenho um trabalho voluntário com coral, depois eu posso passar alguns vídeos aí. Então é gratificante você ver que de repente você faz uma composição, né? Quem trabalha em direito sabe muito, né? A gente tem que estar sempre escrevendo, aprendendo palavras novas. Então a gente, né, faz uma composição, tanto uma letra como uma música, divide em vozes, faz para o coral, e aí você vê, né, um grupo de 40 pessoas, né, o Coral Jovem da Liberdade, cantando uma música sua, tal. Então isso é gratificante. Então é um prazer que a gente vai aproveitando em cada momento da nossa vida. Então, né, eu vou lá, um trabalho voluntário, ensino, também tenho um trabalho com crianças, para ensinar flauta doce, para ensinar alguns outros instrumentos. E isso que empolga. E assim, eu quero alcançar meu objetivo de ser juiz, ser procurador do trabalho, para poder ajudar mais pessoas. Eu acho que é um pensamento muito pequeno a gente querer só acumular riqueza para a gente, querer ter tudo, querer viajar para todos os lugares e ter as pessoas, às vezes, do lado da gente que não tem essa oportunidade. Então eu vejo a alegria, quando alguém, né, é feliz, quando alguém chega para Samuel, parabéns, eu gostei muito da tua música, poxa, essa música me deu paz, me deu tranquilidade. Então você vê que você está cumprindo a sua missão aqui na Terra, né? Eu acho que eu acredito muito nisso, que é uma palavra em japonês que fala, né, o Ikigai, em que todo mundo, você tem que acordar nesse dia dizendo qual é a minha função hoje aqui na Terra, o que é que eu preciso fazer. Então, a pesquisa fala que as pessoas que vivem mais, né, são aquelas pessoas que têm um relacionamento, têm amizade, trabalham, fazem um trabalho voluntário, elas sabem aquela função que ela tem aqui na Terra. Então é o que eu acredito aí. É isso aí, concordo plenamente. A vida balanceada, né? Você não só focar
numa área na sua vida. Você tem que estar tanto na parte, né, da família, dos amigos e ajudar as pessoas. Eu acho que quanto mais a gente ajuda, mais retorna pra gente, de uma certa forma. Quanto mais a gente contribui, quanto mais a gente envia material, quanto mais a gente ajuda as pessoas, o retorno vem maior, vem até maior do que isso. Com certeza. É isso aí então, Samuel. Então, o que é que você podia deixar aí uma mensagem final para quem está escutando a gente aí, um concurseiro aí que está ou no primeiro concurso ou está querendo um cargo melhor? O que é que você poderia deixar mensagem final aí para quem está nos assistindo em casa? Eu queria dizer para você que 2015 é o seu ano. Você tem que acordar todos os dias, né? E por mais que você queira, em algum momento da sua vida, ter alguma dificuldade, tem alguma tristeza que acontece, que é natural, mas você conseguir criar aquele escudo em você, em que nada vai te atingir, em que você vai estar caminhando para frente sempre, que você vai separar aquele teu tempo, você vai dizer, não, eu sou capaz de conseguir isso. A primeira pessoa que tem que acreditar é você mesmo. Você tem que dizer, né, eu sou capaz de conseguir, eu tenho material, eu vou estudar, eu vou separar. Quando você chega, quando eu olho para trás e vejo quantas horas, quanto tempo já eu estudei, eu vejo que valeu a pena. Onde eu estou hoje, né, aquele conhecimento que você pode repartir com outras pessoas, né, o conhecimento ele trabalha no teu cérebro de uma forma, né, fascinante. Às vezes algo que muita gente acha que é complexo, que é difícil, mas aí você estudando, você lendo, você percebe, não, já aconteceu algo parecido, né, ali, já aconteceu outra situação em que você consegue resolver, né, os problemas. O direito trabalha muito nisso, né, em você conseguir resolver os problemas que acontecem no dia a dia, a pacificação social, né, essa é a função do processo. Então você vê que você vai ser, né, um guerreiro que vai estar trabalhando aquilo ali, se preparando. Quando você olha um jogador de futebol, né, por mais que ele tenha qualidade, como o Neymar e tal, mas ele é uma pessoa que todo dia ele acorda, ele treina, ele separa aquele tempo, ele abre mão perto de partidas difíceis, ele abre mão de muitas coisas da vida dele para poder seguir aquele prêmio, para poder conquistar. E a gente percebe outros que de repente podiam até ser bons jogadores, podiam chegar muito longe, mas às vezes acabam se distraindo por situações, né, e não conseguem chegar lá. Então você tem que ter exemplos, ter bons exemplos. Quando eu vim para cá, para Rondônia, eu olhei assim e percebi. E tentei ver quem foi que nasceu aqui em Rondônia que chegou longe. Quem é que chegou mais na vida, não só em concurso, né? E eu encontrei o presidente do grupo Citroën brasileiro, né? Que ele é hoje presidente do grupo Citroën. E aí a gente fica pensando assim, poxa, ó, nasceu aqui, viveu, andou por essas ruas, né, na sua cidade, procura alguém de sucesso que nasceu aí, que veio para cá. Eu também soube que Janguier, no Maurício Nassau, já passou um tempo por aqui e tal. Foi? Então, assim, são essas figuras de sucesso, né, na vida profissional que a gente começa a perceber e dizer, poxa, ó, as histórias, eu gosto muito de ver as histórias das pessoas. Né? E ele nasceu aqui, passou a infância e tal, e aí pronto, independente da situação, independente de onde ele estava, a gente não pode se colocar como vítima o tempo todo da situação, né? Independente da situação que ele estava, ele foi traçando o caminho dele para o sucesso, né? Ele foi achando as oportunidades, ele foi se preparando para aquilo que ia aparecer na frente dele. Então em 2015, você que é concurseiro, que você vá se preparando para aquelas pedras que vão aparecer no teu caminho, mas que vão ser barreiras que você vai conseguir pular e vai conseguir chegar a alcançar o teu objetivo. Tá joia. Samuel, um abração para você, foi um prazer enorme trocar e conversar e fazer essa entrevista contigo. Sucesso. Quando você vier aqui para Recife agora para esse concurso aí, vamos ver se a gente se fala, para a gente se encontrar, para a gente conversar mais um pouco. Foi um prazer enorme e eu espero te conhecer pessoalmente aí em breve. Pronto. Também, eu tenho muito, uma das pessoas também que, assim que eu comprei o CD do Áudio Jus, eu olhei atrás e vi que era Recife, que era a empresa, né? E assim, eu fico muito impressionado com isso. A gente vê que em Recife tem pessoas, né, como tem em São Paulo, como tem em vários outros lugares, né, pessoas que pensam no futuro, que têm essa visão de vanguarda, né, conseguem olhar, ver uma coisa que ninguém viu, né, e é assim que a gente consegue. Você
você para a gente aqui de Recife, seria como o nosso Steve Jobs, né? Que a gente vai conseguindo, na medida, na proporção que a gente pode ter, né? Pode revolucionar, né? o mercado de concursos públicos e tal. Tá joia. Beleza, Samuel. Forte abraço para você aí. Tudo de bom. Ok, Tchau, tchau.